Vamos falar um pouquinho sobre cheiros espirituais, que é um aspecto da mediunidade. E eu sei que é um termo que pode ser um pouco complexo, porque a mediunidade ela é vista de uma forma muito diferente do que ela deveria ser. Exclusivista, ou então uma coisa de pagar com karma sobre algo que na verdade é uma habilidade natural. Todos nós temos a mediunidade inerente, porque isso faz parte do nosso complexo biológico mais espiritual. Essa junção faz com que a gente tenha capacidades biológicas, como ver, ouvir, olfato, paladar, e as capacidades extrasensoriais, que são os aspectos da alma, quando percebidos, captados e internalizados no corpo físico. Então, assim, é uma capacidade natural que todos nós temos. Dito isso, a manifestação e a interpretação disso varia de acordo com cada corpo físico. Por isso que a gente fala que a mediunidade ela é DNA dependente, ou seja, tem relação com o tipo de corpo biológico que a pessoa possui. Então, tem pessoas que têm genes que são ativados, que dão maior percepção para uma característica, para uma capacidade. Então, quando a gente fala, você é médium disso, você é médium daquilo, na realidade, isso é uma possibilidade que pode variar conforme você exercita aquilo ou não. Tá? A gente vai explorando as nossas capacidades, porque essas capacidades são da alma e não do corpo físico. Elas são manifestadas através do corpo físico. Eu estou explicando tudo isso, gente, para poder trazer a ideia do que são cheiros espirituais que as pessoas sentem. Quando a gente está lidando com campos, espíritos, energias, tudo isso fica muito subjetivo no campo. Parece que é sempre uma luz, que é sempre uma coisa. Mas para os espíritos, eles explicam para a gente que é como se fossem fluidos. Então imagina uma fumaça mais fluida, mais aquosa. É mais ou menos assim como os espíritos falam que são as energias. Então, de uma forma mais simples, quando uma pessoa está vibrando alegria, ânimo, felicidade, eu estou aqui, estou feliz, eu estou exalando isso para o meu campo áurico, então o meu campo áurico está nesta frequência, por isso que a gente chama de frequência, e essa frequência, após o campo áurico, ela também começa a esvair, ela começa a exalar em uma menor quantidade. Então o que acontece? Quando a gente está andando por aí, a gente está deixando rastro vibratório. E dentro do nosso campo áurico, que não é só isso aqui, tá, gente? Ele é bem maior, quase 1 metro de campo áurico, por isso que eu sempre explico que nós estamos todos conectados de uma forma ou de outra. Quando uma pessoa ela faz a captação do campo áurico alheio, seja de um espírito, seja de um encarnado, seja de um local que esteja ali com a psicosfera, né? A psicosfera é esse resquício de vibração das pessoas que ficam no ambiente, tá? Em locais diferentes. Então, se muitas pessoas frequentam um ambiente denso, elas podem deixar essa densidade. Então, assim, a gente está indo num velório, num cemitério. Normalmente, esses locais possuem um campo um pouco mais denso por conta da tristeza que as pessoas depositam naquele local. É um hospital, é ambíguo, né? Pode ser triste porque tem doença, gente com dor, morte, mas também pode ser de muita iluminação, pois tem pessoas saindo curadas, tem pessoas que fazem cirurgia se dão bem, tem pessoas, né, que estão em um processo de cura. Então, o que eu vou perceber e captar? Aquilo que tem ressonância com o meu campo. E aí, o que eu quero explicar aqui? A psicometria, que é essa capacidade de fazer a leitura dos campos, ela pode se manifestar de formas diferentes. Então tem pessoas que podem ouvir, tem pessoas que podem ver as energias, tem pessoas que podem sentir o cheiro da energia. É aqui que a gente vai chegar no nosso vídeo. Quando a gente fala sobre capacidades mediúnicas, uma delas é a clareolfação, que é essa habilidade da gente sentir cheiros aleatórios aí que não tem como explicar. Quando você fala com os espíritos, quando você estuda sobre isso, eles explicam que as energias, elas são como se fossem gases para a gente que está encarnado, né? Então ela vai ter uma percepção térmica, ela vai ter uma percepção olfativa, muitas vezes visual. Então, para os espíritos, eles conseguem perceber com muita nitidez em que estado nós estamos vibrando. Já nós, encarnados, não percebemos isso com clareza. E por isso a gente vai ter aqui algumas percepções. Então, vibrações mais elevadas tendem a ter uma percepção mais
docinha, mais floral, mais herbal, uma coisa gostosa. Por quê? Não é necessariamente que os espíritos usam perfumes doces ou perfumes florais. É porque quando você está na natureza, quando você sente esse tipo de fragrância, é uma fragrância mais leve, mais sutil, nada que ataca. Então, quando você vai num campo de flor, ou quando você está numa floricultura que você sente aquele cheiro, é um cheiro agradável para o corpo, é um cheiro agradável para o cérebro. Então, ele associa. Quando você pega uma frequência, por exemplo, de um mentor, que você vai sentir aquele cheiro mais leve, mais suave, o cérebro vai traduzir para essa região. Agora, Raul, eu tinha, quando eu era jovem, um cheiro, sei lá, de algodão, de tecido, uma coisa qualquer. Ai, a vida inteira eu cheirava aquele meu travesseiro e era um cheiro muito gostoso. E aí, quando eu estou conversando com o meu mentor, eu sinto esse cheiro. Não é que o mentor ele passou a sua naninha no campo dele. É que, na verdade, a frequência de afago, de afeto, associa o seu cérebro a lembrar dessa fragrância. Tá começando a entender? Então, muita gente vem falando assim, Raul, eu sinto cheiro de podre. O que você sente quando sente um cheiro podre, um cheiro ruim, um cheiro, sabe? Ah, eu sinto aversão, eu sinto nojo, eu sinto enjoo. Pois então a frequência energética que está sendo captada, ela está te trazendo esse tipo de repulsa. Aí a pergunta que fica é uma energia ressonante ou é uma energia discordante? É aqui que a gente começa a entender. Então veja, não se distraia com o cheiro, tenta interpretar e entender o contexto. Primeiro, como eu tô? Eu tô bem? O meu campo tá bacana? O que está acontecendo à minha volta para eu sentir esse cheiro? É alguma coisa relacionada a mim, a alguém, ao ambiente? Então vocês vão começar a fazer esse tipo de vasculhamento, vasculhação, não consigo falar a palavra certa, mas vocês entenderam. E aí, a partir disso, dessa varredura que a gente vai fazer, vocês vão conseguir interpretar melhor o tipo de energia que você está captando. Agora, deixa eu fazer um disclaimer antes da gente encerrar o vídeo. Muita gente traz para mim o cheiro de cigarro e de fumaça. Aqui tem uma questão que eu quero fazer um disclaimer. Vocês sabem que eu falo muito de lógica, eu sou uma pessoa muito da ciência, dos estudos biológicos, porque eu amo isso, né? É a minha base de estudo. Então, assim, existe uma característica de pessoas que possuem muita rinite, que se chama fantosmia, que é quando você tem muita inflamação dentro da tuba nasal, né? E aí a sua mucosa, a sua estrutura ali fica muito inflamada e por conta disso fica com pequenas alterações do olfato. Então a pessoa pode sentir, né, o cheiro de fumaça, um cheiro meio de cigarro, um negócio meio desconfortável. Então a gente precisa ter essa clareza se isso realmente é energético ou se é uma característica biológica. Para isso, o que você tem que fazer? Procura um médico, faz uma lavagem, usa algum tipo de soro para você ter clareza de que não tem relação com a estrutura anatômica, com a saúde fisiológica. Por isso que a gente sempre fala, faça uma vasculhação, faça uma varredura, examine o corpo físico para você conseguir entender se está tudo certinho aqui e aí você consegue interpretar melhor com mais clareza. Porque quando você está começando a estudar espiritualidade, mediunidade, a gente não tem clareza, é tudo muito misturado, né? A gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali com a internet, com os livros e a gente não tem um fio condutor. Então, por não ter essa percepção com clareza, as coisas se misturam, tá bom? Então fica aqui a explicação da clareolfação para vocês entenderem. Expliquei um pouquinho sobre energia, sobre campo, psicosfera. E se você quiser aprender mais a fundo, eu convido você para fazer parte do nosso clube de estudos, né? Um grupo de estudos chamado Círculo Bússola da Alma. Ali a gente vai fazer encontros quinzenais e depois semanais para poder estudar com mais clareza, com mais profundidade, um grupo exclusivo, onde a gente tem o fio da meada, né, o assunto completo, eu vou explicar, vou tirar dúvidas e a gente vai se encontrando, tem um grupo exclusivo, tem conteúdo extra, bastante coisa legal. Se você quiser aprender mais, tem link no perfil aqui
E segue a gente aqui no YouTube, compartilha esse vídeo para as pessoas aprenderem um pouquinho mais sobre esse assunto e a gente se vê na próxima. Beijo!